Vamos lá. Vocês têm 3 segundos, os últimos 3 segundos da sua vida. Depois do final desses 3 segundos, acabou a sua vida. Vamos lá. Desses 3 segundos, vocês têm os últimos 3 desejos da sua vida. Vamos lá? Vamos começar? Acabou. Encerrou o prazo. E agora? Diga aí, e agora? O que vocês vão fazer da vida de vocês agora? Já era? Acabou. Vamos lá, gente. Essa analogia que eu estou fazendo para vocês, desses 3 segundos, né? Esses últimos 3 segundos. 3 segundos é muito pouco, né, gente? Como que às vezes você vai conseguir fazer as coisas em 3 segundos? Ocorre que 3 segundos em uma competição, por exemplo, de natação, que eu amo mesmo, os atletas, por milésimos de segundos, perde um recorde mundial, recorde nacional, por milésimos de segundos. Ou seja, 3 segundos para eles é uma eternidade. E eu quero passar para vocês a analogia desses 3 segundos, o que veio desse conteúdo nesse dia, gente. Estava refletindo passar um conteúdo para vocês. E hoje está sendo um dia muito extraordinário na minha vida. Um dia de uma realização que não consigo colocar dentro do meu peito tamanha felicidade que eu estou sentindo neste momento. E eu vou fazer esse conteúdo aqui de todo o meu coração, vou entregar o melhor para vocês nesse conteúdo. Pode ter certeza, de repente vai ter algumas falhas, ok? Mas vocês vão saber que realmente é uma coisa de coração, que eu estou muito feliz, extremamente feliz. Aí, voltando ao assunto, né, de 3 segundos. Em 3 segundos, como eu falei, um atleta perde um recorde mundial. Por 3 segundos, de repente, a pessoa acabou se livrando de uma bala que ia aceitar, de repente, diretamente no peito. De repente, por 3 segundos, um piloto conseguiu fazer tomar uma decisão na aeronave de que a aeronave eventualmente não caísse. Então, não são só míseros 3 segundos nesse contexto, né? Então, são 3 segundos que de repente revolucionou a vida e a história de muitas pessoas. Por 3 segundos, você tomou a decisão de fazer algo na vida de vocês, ou de deixar de fazer algo na vida de vocês. De repente, por 3 segundos, você contou, né, 1, 2, 3, e não foi a via de fato com aquela pessoa que você ia eventualmente brigar e de repente se tornar uma guerra, né? Por 3 segundos, de repente, no reflexo, você no volante do seu carro, você desviou para que não acertasse uma moto e acontecesse um acidente. Então, a gente tem diversos exemplos, né, para exemplificar, né, para mostrar que esses 3 segundos não são tão rápidos assim como a gente possa imaginar. E vamos mergulhar numa história que eu quero passar para vocês, gente. História verídica.
Eu usei esses 3 segundos há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu estava saindo de um tratamento pesado, de uma doença terrível para todos nós, que todos já sabem. E quando eu estava saindo, de repente eu estava já no processo final do tratamento, da cura, aliás, do tratamento da doença. Por um determinado momento, há 3 anos atrás, eu refleti em 3 segundos. Eu já estava me sentindo já bem, que o tratamento tinha sido um sucesso. E deu um estalo na minha mente, assim, né? Poxa vida, que maravilhoso. A chance que Deus me deu de viver mais, né? De não ser o meu dia nem minha hora daquele momento de partir. De repente eu tive aquela sensação maravilhosa, puxa, que eu tive mais uma nova oportunidade na minha vida. Uma oportunidade não só de viver bem a minha vida, mas de passar a experiência para algumas pessoas que eventualmente fossem, né, passar por essa situação. Daí eu fiquei meditando assim, o que eu poderia fazer, né? Que aí surgiu dentro de mim uma vontade imensa, sabe, no meu coração assim, de poder contribuir, ajudar as pessoas, ajudar a sociedade. Pessoas que de repente estão passando aquela situação difícil, como eu estava passando naquele momento, que graças a Deus já tinha sido curado. E eu poderia usar aquelas minhas experiências, aqueles bastidores, aquelas situações tristes que eu tive na minha vida, para compartilhar com algumas pessoas, com outras pessoas que de repente, eventualmente, estavam passando pela mesma situação, ou problema até mais sérios que o meu. Aí surgiu dentro de mim essa chama, esse calor intenso, né, de ajudar, de contribuir. E há 3 anos atrás, eu tive esse estalo, esses 3 segundos assim na minha mente. Poxa vida, como que eu vou ajudar essas pessoas? Aí eu pensei, experiências eu tenho. Aí como que eu vou passar para essas pessoas essas experiências? Aí nesses 3 segundos vem na minha mente o seguinte: por que você não escreve um livro? Aí é hilário, gente, porque quando eu pensei nisso, a primeira coisa que eu fiz foi isso que eu estou fazendo agora, eu dei risada. Você vê como que é, né? A semana passada eu estava falando justamente de bloqueios, né? Emocionais, bloqueios mentais. Veio a calhar isso também. E aí eu lembrei disso também aqui produzindo esse conteúdo. Por que você está dando risada? Aí vinha aquele negócio, aquele conflito, né? De mente consciente e mente subconsciente. Mente consciente fala assim, você não sabe falar, você não é escritor, você não é especialista. E a outra mente falando assim, poxa, mas eu tenho experiência, eu tenho bagagem, eu não sei falar direito, mas eu passei por uma situação, eu tenho uma experiência para passar. Só preciso colocar da melhor forma no papel isso. Então você vê, essas vozinhas que às vezes a gente ouve, né? Essas vozinhas que acabam atrapalhando a nossa vida, atrapalhando o nosso desenvolvimento, o nosso sucesso. E aí, nesses 3 segundos eu decidi. Eu fiz a decisão, eu falei assim, não, eu vou escrever um livro. Realmente eu vou escrever um livro, eu vou contar a minha história. Minha história de superação. Aí,
a motivação maior que eu tive, né, em escrever o livro foi justamente isso. Porque depois que eu passei pela situação que a médica fez, a equipe médica fez, pediu os exames e fez as biópsias e, e constatou que eu estava curado do câncer, nossa, eu fui envolvido de tamanha alegria, tamanha felicidade que eu não sabia nem o que fazer. Se eu dava risada, se eu chorava, se eu... O que eu faria? Aí justamente veio justamente isso na minha cabeça. E o que me motivou justamente a, a escrever, a fazer esse relato num livro, uma foi justamente por aquela sensação, né, de cura. A sensação de cura é uma sensação maravilhosa, é uma sensação de que você estava perto do fim da linha e, no entanto, você teve um respiro, você teve uma sensação, uma nova perspectiva de vida, que Deus te deu mais uma oportunidade. Puxa, é uma coisa extraordinária. Então isso isso já seria motivo, né, para escrever algo. E além disso, o amor ao próximo. De muitas pessoas eu via nesses bastidores, né, dessa... depois eu vou... vocês vão entender exatamente no relato, eu não quero dar nenhum spoiler aqui. Os bastidores de crianças, senhores, senhoras, né, jovens passando por essa situação, são situações, gente, de muita emoção, extraordinário. E você acaba se apaixonando, sabe, amando mais as pessoas, o ser humano. E pessoas passando por uma situação, você sabe que é a mesma situação que você está passando, e de repente você vê pessoas, situações assim, até mais frágeis do que eu, passando por aquela situação, crianças, né, bem pequenininhas, e aí você começa a rever os seus conceitos, algumas situações. E o que me motivou mais foi, além disso, né, de eu ter essa nova chance, né, esse novo fôlego que Deus me deu, também o amor a essas pessoas que de repente hoje está ouvindo aqui nesse momento, está passando por essa situação. E eu venho aqui para mostrar para vocês que existe luz, né, no fim do túnel. Existe uma saída, né? E assim, feito isso, né, eu tomei essa decisão. Aí eu comecei, né, no dia seguinte eu já comecei a rabiscar, como fosse um diário. Cada dia eu escrevia, né, uma frase. Às vezes tinha dia que eu estava inspirado, escrevia 2, 3 frases. Tinha dia que eu estava mais inspirado ainda, assim como um dia de hoje mesmo, porque a inspiração está lá no alto. Eu consegui escrever um capítulo inteiro. E é engraçado, gente. Você começa... O primeiro momento que eu sempre falo para as pessoas começam a ver muito o processo final lá. É complicado você ver o processo final, né, o livro pronto assim. Mas se você começar a curtir cada momento, curtir todo o processo de cada escrita, cada palavrinha colocada, é muito mais prazeroso. Você criar os personagens, escrever lá, né, no caso não é nem criar o personagem, porque na verdade são pessoas reais, mas com nomes fictícios, né? Mas o fato no livro tudo acontecimentos reais, porém eu usei nomes, pseudônimos, né? Nomes que lembra bem, assim, que apareça muito o nome original dos personagens principais, né? E aí eu coloquei um nome parecido, para dar a entender isso, mas na verdade os nomes é fictício, mas os personagens são reais. Então,
É maravilhoso, gente, você curtir cada momento, sabe? Cada dia você ia lá e escrevia, daí eu, sabe, eu sentia que eu estava colocando mais um tijolinho naquela casa, né? É... Nossa, é maravilhoso você começar a ver Aí quanto mais você escreve, mais vem inspiração. Aí eu lembrava das situações que acontecia, né, lá nos bastidores, no hospital, ou as alegrias que eu tinha também, que no meio de um monte de tristeza, assim, graças a Deus você tem muitas pessoas maravilhosas que você encontra no meio do processo que te ajuda, te alavanca, te faz que você tenha mais força. Deus usa exatamente essas pessoas para fazer com que você não desanime. Então, durante o processo, você vai ter aquele momento de desistir, assim, por que eu estou fazendo isso? Aí sempre tem essas pessoas enviadas por Deus, que eu intitulo como anjos mesmo, enviados por Deus, para nos segurar, não deixar a gente cair, fazer com que a gente continue firme no propósito. E assim, gente, o momento, né, assim, isso foi há mais ou menos uns 3 anos, né? Mas no final da escrita, quando eu consegui concluir, né, a escrita, eu senti aquela sensação, né, boa, assim, né? Daí tive momentos complicados também, que depois que eu concluí toda a escrita, aí veio aquela dificuldade de escolher um título para o livro, né? Mas aí consegui também. Aí veio a dificuldade que eu achava que não ia ter tanto, né? Mas eu acabei tendo, que é o momento da publicação do livro. Além de ser caríssimo, né, para você publicar o livro, muitas editoras rejeitaram o meu trabalho. Muitas editoras não achou interessante esse meu projeto e não colocou adiante. Aí eu fiquei muito triste em relação a isso. Tanto que eu vou falar para vocês, já faz um ano que, mais ou menos um ano, quase inteiro um ano que esse meu livro está pronto. E esses obstáculos que aconteceu na minha vida, nessa a edição do livro, para caçar uma editora, e várias editoras rejeitaram, me deixou um pouco triste, vou confessar. Eu falei assim, poxa vida, eu fiz todo esse trabalho por nada, então acho que não era para ser mesmo isso, sabe? Aí, como eu falei para vocês, eu falei da semana passada, viu, os bloqueios, né? E veio a calhar isso também agora na minha mente, que a gente tem essas dificuldades, esses bloqueios de rejeição, né? De, poxa, Matheus, mas você não é escritor famoso, você não é autor de best-seller, você não fala bem, não escreve bem. Como que uma editora desse porte vai querer abraçar essa causa, abraçar esse seu projeto e publicar o seu livro? Aí veio esse bloqueio, assim, essa rejeição, e aí eu fiquei mais ou menos quase um ano, parado nisso, né, impactado, empacado, né, nesse projeto, e eu fiquei muito triste, né, nesse processo. Que só eu sei a dificuldade que eu tive, cada momento, cada palavra, cada palavrinha colocando, só eu sei a dificuldade que eu passei, né, em confeccionar esse livro. E aí vem a editora e fala que não é bom esse projeto. Então você imagina a minha cabeça como ficou, mas... Aí eu deixei mais ou menos um ano parado nesse livro, o conteúdo desse livro. E para vocês verem esse conteúdo que eu fiz na semana passada de bloqueios,
que com certeza pode ter ajudado muitas pessoas, mas me ajudou principalmente. Eu sou uma pessoa que eu posso falar que fui muito bem ajudado em relação a esse conteúdo, que ajudou a mim mesmo. Porque depois desse conteúdo, minha mente abriu mais em relação a isso. Que eu tinha realmente esse bloqueio de rejeição. Eu falei assim, poxa, Matheus, mas você tem um livro, você tem um conteúdo para passar e você não passou porque você fica bloqueado com essa rejeição boba, achando que as pessoas não vão gostar do seu livro, que as pessoas não vão curtir o seu livro porque você não é um escritor famoso, você não é uma pessoa famosa, porque você não sabe escrever direito as coisas. Não. Aí veio esse estalo na minha mente. E eu comecei já. Eu fiz no domingo esse conteúdo. E aí na segunda-feira eu já comecei a correr atrás, né? E aí eu descobri que eu conseguia fazer esse meu livro, publicar esse meu livro como um e-book na Amazon. E eu fiz tudo o cadastro certinho, foi aprovado. E a Amazon abraçou, gente, o meu projeto. E consequentemente o meu e-book já está pronto. Nossa, eu fiquei extremamente feliz, por isso que eu falo para vocês. Vale a pena, gente. Vale a pena vocês batalhar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Vão vir situações para você desanimar, mas essas situações, esses obstáculos fazem com que você se torne uma pessoa cada vez mais forte. Porque o que seria de nós se não fosse essas dificuldades? Se fosse tudo fácil, né? Então, tem que ter as dificuldades. E graças a Deus, eles abraçaram, né, o meu projeto. E está lá pronto para ser consumido, ser adquirido. Então, gente, o que eu quero passar para vocês com essa situação, com essa história da minha vida real, né? Não desista dos seus sonhos. Muitos aí, com certeza, não, que estão ouvindo, né, esse conteúdo, provavelmente deve ter muitos sonhos, projetos, né, que estão lá no fundo da sua gaveta. O que você está fazendo que você não tirou isso da sua gaveta, do fundo da gaveta e não coloca em prática? Pare de querer ser perfeccionista. Se eu fosse querer ser perfeccionista, até hoje meu livro não ia ser publicado, ia estar lá. Imagina quantos sonhos estão engavetados por as pessoas querer ser perfeccionista. Perfeito, gente, jamais a gente vai ser perfeito. A gente vai ter as dificuldades. Pode ter certeza que meu conteúdo do meu livro, vão ter gente que não vão gostar, mas vai ter gente que vão se identificar. Isso é o mais importante para mim. A mensagem que você está passando. Não a forma como você está passando, mas a mensagem, mas o conteúdo da mensagem que você está passando. Isso que é o mais importante. E as pessoas ficam se atentando muito por isso. Justamente aquela forma de querer, sabe, agradar as pessoas, agradar todo mundo. Se você for querer agradar todo mundo, gente, vocês não vão sair do lugar. Então, larga o perfeccionismo e mete as caras, coloca o seu projeto no papel e vai para cima. Curta cada momento, curta o processo, esse processo de dificuldade, que você não é perfeito, justamente isso faz com que você caia e se levante, que você encare esses obstáculos, se torne cada vez mais forte com esses obstáculos, com essas dificuldades. Entendeu? Então, curta cada momento. Curta cada tijolinho que você está colocando na sua casa. Curta. No seu projeto. Curta. Porque é esses tijolinhos, esses
pedacinhos que você vai construindo dia a dia é o que vai fazer se tornar você, fazer com que você se realize aquela casa dos seus sonhos, aquele projeto dos seus sonhos. Mas graças a esse passo a passo que você precisa passar, que a gente precisa passar por esses passos, a gente precisa passar por essas dificuldades, por esses caminhos que às vezes é tortuoso, mas ele leva a direção ao seu sonho, ao seu projeto. Então pare de focar lá no processo final. Viva, usufrua, curta cada momento, cada instante, cada segundo da sua vida, cada momento do seu projeto, curta. Você vai entender, de repente, lá na frente, depois você vai ver que o que eu estou falando faz sentido. Que eu vivi exatamente isso e eu estou passando aqui nesse conteúdo para vocês entenderem mais. Então, mais uma vez, não desista dos seus sonhos. Agarre seu projeto, de verdade. Pegue seu projeto e fala assim, não, agora eu vou realizar. Seja um homem, seja uma mulher de fibra e cumpra a sua palavra. Vai e faça acontecer o que você quer fazer, o seu sonho. Ninguém vai fazer por você. Você que precisa fazer por você. Você pode fazer acontecer coisas extraordinárias na vida de vocês. Que nem agora eu realizei esse sonho. Mas eu tenho outros sonhos. E vocês têm dúvida que eu vou realizar esse sonho? Eu não tenho dúvida disso. Então, nada como o tempo. Nada como um dia após o outro para me realizar mais meus sonhos, as minhas conquistas, os meus projetos. Essa mensagem que eu queria passar para vocês, gente. Por favor, reflitam. Reflita nesse conteúdo. Marque os tópicos desse conteúdo. Marque as coisas principais. E se precisar ver novamente esse vídeo. Marque os pontos principais. Comece a praticar na vida de vocês. Que vocês, assim como eu tive sucesso, vocês vão ter sucesso também. Entendeu, gente? Então esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Lembrando, gente, o link do meu e-book está lá fixado nos comentários, tá, desse vídeo. Vão lá, entra no link, já vai direcionar para o site da Amazon. Aí vocês adquirem o livro lá. Com certeza, depois vocês me passam, eu leio o livro e depois vocês me passam a experiência que vocês teve. E o feedback de vocês vai ser importantíssimo em relação a isso também, tá bom? Comenta lá, curta esse vídeo aqui também, dá um joinha, compartilhe com seus amigos, com as pessoas queridas, com os seus amigos, seus familiares. E por favor, gente, eu peço encarecidamente, por gentileza, por favor, vocês não vai levar mais que 2 minutinhos. Se inscreva no meu canal. Faça com que esse meu canal alavanque mais pessoas. E você pode ver, gente, são conteúdos relevantes, conteúdo que vai ajudar as pessoas, né? Então, se inscreva no canal, que o YouTube vai entender que mais pessoas precisam desse conteúdo. E ele vai sugerir esse conteúdo para mais pessoas. Graças ao seu amor, a sua paixão em me ajudar em se inscrever nesse canal, tá ok? Dá um joinha lá, se inscreva e curta e compartilhe, tá ok, gente? Fique com Deus e não se esqueça, o link do meu e-book está fixado nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Fique com Deus, uma ótima semana a todos e até semana que vem.